Opa! Começando aqui, entrando ao vivo na nossa live. Vamos aqui colocar. Daura tá chegando. Aê! Cheguei. Chegou! Deixa eu ver aqui. Cheguei. Quero colocar aqui o título. Eu não coloquei o título antes. Dá para colocar agora? Vamos ver. Vou no comentário. Para quem for chegando, saber do que estaremos falando, né? Bora. Eu vou aproveitar que você está colocando o título e vou convidar uma galera aqui. Ah, Mandar os aviãozinhos aqui para geral, que para a nós vamos galera vir com falar. a gente. Show. Tenham Vida em pessoas. equilíbrio é o tema da nossa live de hoje. Pronto, ó, tô chamando geral. Chamando todo mundo. Aí. E aí? Que conta de novo? Beleza! Então vamos aí falar hoje sobre vida em equilíbrio. E hoje nós estamos testando esse horário e nós estamos aqui no meu Instagram, vai estar no Instituto Felicidade Existe. Estamos fazendo vários testes por aí, mas esse que está no meu hoje é porque foi um problema técnico mesmo. Semana que vem, na outra semana, volta para o do Instituto. Mas beleza, vamos que vamos. Tá aí, né? Qual que é o do Instituto mesmo? Felicidade Existe. @ Felicidade Existe. Isso aí. Depois Quem eu não vou tá lá deixar aqui ainda, né? Eu vou botar aqui nos comentários já, para ficar. Felicidade existe, tudo junto, né? Isso. Pronto. A galera que está entrando agora, tudo bem? Olha quem está aqui, a Elisa. Oi, Elisa, tudo bem? Pi, tudo bem, sua linda? Ó, gente, esse perfil que eu coloquei aqui, ó, Felicidade Existe, é o perfil do Instituto aqui da Cíntia, tá? É Aí vocês isso já aí. podem Geralmente começar as a lives seguir são também. feitas, essas lives, né, que são o café com o alegria, que por sinal é esse alegria aqui, ó, que bonitinho. Esse aqui é Ah, eu nosso adorei! mascote. É o nosso mascote do Felicidade Existe. E esse nome foi escolhido pela galera. E a gente colocou uma enquete, o pessoal votou e o Alegria ganhou. Então a gente tem aqui o Alegria. Ele tem até no nome do Felicidade Existe, um Ezinho ali, é esse smile aqui. Então, esse café é o café com alegria. E eu trouxe o meu cafezinho aqui. Tô demais. Olha, aqui em Santos tá um calorzão, calorzãozão. Eu troquei meu café pela minha aguinha aqui, companheira, tá? Tá Mas certo. a ideia é ser um café mesmo. Essa hora dava para ser até um sorvete, né? Dava um sorvete de café até, mas um sorvete. Beleza, gente. Então hoje nós vamos falar sobre vida em equilíbrio, né? Como que é possível a gente encontrar equilíbrio nessa loucura do dia a dia e planejar nossa vida? O que que é esse equilíbrio? Como a gente pode encontrar isso, considerar nossos valores para construir aí um estilo de vida do jeito que a gente quer? E aí, então, a Daura está aqui com a gente para falar um pouquinho disso, dela, do equilíbrio, como é que ela conseguiu construir isso na vida dela. Então, primeiro, Daura, quer se apresentar para a galera? Bora lá. Então, vamos começar lá do começo, né? Como é que a gente se conheceu? A gente se conheceu trabalhando no banco, na superintendência do banco e do Banco do Brasil. Foi um período muito legal, a gente descobriu que tinha muitos assuntos em comum. A Cíntia foi minha coach, ela participou da construção realmente desse processo que me levou até onde eu estou hoje e que ainda vai levar mais longe, porque
o processo é longo, né, Cíntia? Não é uma coisa que se... O equilíbrio não é algo que a gente alcance de uma hora para outra, é sempre uma busca, porque estamos sempre em mudança e o mundo está sempre em mudança, né? Então, foi assim que eu conheci a Cíntia, e é assim que a gente vai caminhar ainda por muitos e muitos anos, porque ela é meu braço direito, esquerdo, cérebro e tudo mais nesse sentido. Mesmo de longe, ela nem lembra disso, né? Mesmo de longe, tudo que ela me ensinou tá sempre comigo. E aí, quem sou eu? Então, começando, né, lá pelo banco, eu sou, hoje eu sou fotógrafa, trabalho especialmente com mulheres, com dança, e o meu foco hoje é autoestima. Hoje eu costumo dizer que o meu trabalho gira em torno da autoestima. Então, olha só como foi essa mudança, né? Você sair de um ambiente corporativo, uma carreira que foi de muito sucesso. Eu sou muito orgulhosa da minha carreira no banco, mas estava faltando algumas coisas, né? Estava faltando tempo, estava faltando brilho nos olhos. Embora o banco me desse muitas alegrias, me desse muita diversão, me deu muitos amigos. E a gente sempre fica feliz com os resultados positivos o tempo inteiro. Só que ainda estava faltando, porque o que faltava para mim? Faltava essa alegria que eu tenho hoje de ver que eu posso ajudar pessoas. Então, eu tive que sair desse ambiente corporativo, eu tive que trocar um emprego que era super estável, seguro, que me pagava tudo certinho, no dia certinho, aquela coisa bem previsível, bem forte. Eu tive que trocar tudo isso, toda essa, como é que eu vou dizer? Toda essa estabilidade por uma vida que não é tão estável nesse sentido, mas em compensação hoje eu me sinto mais dona de mim, mais dona dos meus dias, mais dona da minha vida mesmo. Parece que eu recuperei o controle. Então, essa sou eu hoje, fotógrafa, bailarina, professora de dança e é isso. Eu vou me apresentar rapidinho também, então, para quem não me conhece também ainda. Eu sou a Cíntia Pedrazoli. Hoje eu também trabalhei no Banco do Brasil durante 18 anos e hoje eu finalizei aí minha transição de carreira, né? Já faz alguns meses aí que eu completamente finalizei, porque existiu aí todo um processo nessa transição. E sempre que vocês me ouvem falar, vocês vão ouvir falar. Não vai virar a chave de uma hora para outra, não é sair correndo de onde está, gente. Vamos planejar, porque com o planejamento a gente sai com segurança e consegue realmente ter a vida que a gente quer ter e buscar o que a gente quer realmente para a nossa vida, né? Então, hoje eu trabalho como coach vocacional e com transição de carreira. Então, eu trabalho com escolha e reescolha profissional, né? Então, ajudo as pessoas a encontrarem ali a atividade que vai trazer mais propósito, mais realização para a vida delas. E claro, né? Você tendo também ali o rendimento que você espera, você respeitando todos os seus valores e tudo que tem por trás disso também. E sou coordenadora do Instituto Felicidade Existe, que surgiu aí do projeto Felicidade Existe lá no começo da pandemia, para tentar ajudar as pessoas a passarem melhor, não só pela pandemia, como por todos os momentos de adversidade que a gente vive na nossa vida. Então a gente usa muito como base psicologia positiva e a gente trabalha diversos aspectos da nossa vida. Estamos aqui falando de equilíbrio, né? A gente é um ser humano integral, então não dá para dissociar uma coisa de outra. Se você não está bem, está péssimo numa área, você não tem como estar bem na vida como um todo. Então a gente tenta trabalhar todas as áreas da vida da pessoa para que ela tenha uma vida feliz como um todo, ele construa a felicidade, o bem-estar no dia a dia dela. Beleza? Então a Daura falou um pouquinho aí. Conta um pouquinho pra gente, Daura, como que você consegue encontrar o teu equilíbrio e como faz parte a sua busca no dia a dia pelo equilíbrio na tua vida, entre as diversas esferas aí que a gente tem, né?
carreira, a esfera amorosa, a esfera dos relacionamentos, os amigos, o lazer, financeiro, enfim. Como é que tá toda essa questão aí para você e como você tenta encontrar esse equilíbrio? Então, é um processo difícil e sempre em construção, né? Então, por exemplo, quem ouve a gente falar em equilíbrio sempre imagina que a nossa vida já está perfeita, que tudo gira muito redondinho, que as coisas se encaixam muito certinho uma na outra e que a engrenagem está ali, ó, funcionando o tempo todo, linda, maravilhosa. Só que vamos lá, vamos voltar aqui para a vida real. Não é bem assim. O Exato. equilíbrio a gente busca o tempo todo porque a gente, como você falou duas vezes até, relacionamento. Relacionamento amoroso, relacionamento com amigos, relacionamento em geral. A gente, principalmente eu, né, sagitariana típica, eu vivo de relacionamento. Eu não, você nunca vai me ver completamente sozinha em nenhum momento, porque eu vivo disso, de troca, de falar, de estar sempre junto, de estar sempre compartilhando e ouvindo e rindo, enfim. Então, quando você parte desse princípio dos relacionamentos, aí você já percebe que o equilíbrio é uma busca eterna. É uma busca que você está todos os dias colocando, subindo um degrauzinho a mais, todos os dias acrescentando alguma coisa. Então, em cima disso, falando de relacionamento, a gente está sempre trocando, tem sempre o outro dentro da nossa vida. Então, pensando nessas coisas, assim, já, e voltando lá atrás, eu vivo buscando esse equilíbrio. E o que eu encontrei hoje? Por que hoje eu trabalho autoestima? Porque eu entendi que para a gente encontrar equilíbrio na vida, a gente tem que olhar muito para dentro, o tempo todo para dentro. Então, eu digo que é uma busca constante, porque a gente está sempre mudando de ideia. Então, esse olhar para dentro também faz a gente mudar de ideia e enxergar outras coisas e querer fazer outras coisas, querer fazer diferente, querer mudar isso, querer mudar aquilo. E a gente está Então, se hoje eu mudando, né? enxerguei o tempo todo, o tempo todo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em trabalho, hoje eu me dou o luxo de fazer só o que me faz bem, o que é bom para mim. Eu não pego mais qualquer trabalho, isso eu não estou falando só da fotografia, não, gente. Estou falando de muita coisa. Porque dentro do que eu faço, fotógrafa, bailarina e professora de dança, dentro dessas áreas, surgem muitos convites que são bons para a pessoa e não são bons para mim. São bons para o mundo e não são bons para mim. Então, tem alguma coisa errada. Se não tá, eu acho que tem que ser bom para todo mundo. Então, hoje, eu não sou mais escrava, não sou escrava do dinheiro, não sou escrava de atender a expectativa dos outros, não sou mais escrava de atender ao outro antes de mim. O Trazendo isso para os saber dizer não, relacionamentos, né? É o saber saber dizer dizer não. não. Porque se você não sabe dizer não, você. A minha coach lá, olha, 2010, ela falava assim para mim, né? Quando você diz sim para uma coisa, você diz não para uma, duas, três, mil outras coisas. Então, assim, para quem você escolhe dizer sim, né? Então, dizer não é essencial para você. Se você escolhe para quem você vai dizer sim, você tem que dizer não pro resto, né? Não tem outro jeito. Exatamente. Trazendo para uma situação mais simples, muito simples, que eu sempre falo para as pessoas, quando a gente pensa em escolha, tudo, desde a hora que a gente acorda, é escolha. Até a hora que a gente acorda é uma escolha. Eu posso escolher, principalmente agora que eu sou freelancer, eu sou minha própria chefe, eu posso escolher acordar tarde todos os dias. Eu posso escolher ficar assistindo Netflix até de madrugada. Eu posso escolher comer porcaria a qualquer hora. Eu posso escolher tudo. Só que na hora que eu escolho, por exemplo, eu escolhi hoje estar de branco. E aí, automaticamente, eu deixei de lado a blusa preta. É E a azul, e a simples. vermelha, e a roxa, e a rosa. É simples. É muito, muito simples. Escolhi comer
uma fruta, não comi a outra. É simples demais, é muito fácil. Então, dentro desse raciocínio, trazendo isso, por exemplo, para os relacionamentos, a gente às vezes tem uma situação onde de um lado está o nosso trabalho, do outro lado está o nosso romance. Para onde eu vou? Não pode ter, a gente não pode pensar que vai fazer um e não o outro, mas a gente tem que achar o equilíbrio. O que é isso? Nem trabalhar demais a ponto de não ter tempo para um romance, e nem se jogar de cabeça no romance para impactar negativamente o trabalho. Tem que ter ali, você precisa dos dois. Mesma forma, a família. Eu, no meu caso, moro sozinha, mas a minha família está por perto, minha família gigantesca está por perto. Então, a partir do momento que eu escolho estar trabalhando, cuidando da minha vida na minha casa, não quer dizer que eu não me dê bem com a minha irmã e com a minha mãe. Quer dizer apenas que eu estou cuidando da minha vida de uma maneira independente, tendo a minha casa, cuidando das minhas coisas. A qualquer momento eu posso estar na casa de uma, na casa da outra, elas podem vir aqui, a gente pode ir para a praia juntos, a gente pode trabalhar juntas. Estamos juntos, mas não precisamos estar ali grudados. Da mesma forma, o trabalho. Tenho muitos parceiros de trabalho, tenho muitos fotógrafos que são amigos, por exemplo, mas eu não preciso trabalhar só com um, só com o outro. Eu não preciso estar amarrada. Ah, você fez parceria com o fotógrafo A, tem que fazer com o B. Não, gente, isso é desequilíbrio. Eu tenho que fazer as coisas de acordo com o que é conveniente para o meu trabalho. Ah, mas aquele seu amigo ali está precisando, por exemplo, vou dar um exemplo. Aquele seu amigo ali está precisando de fotografia de natureza, animais. Eu não faço. Eu indico para ele, olha, você deve procurar o grupo X, fulano de tal, que podem te ajudar. Ponto. Eu não precisei me desdobrar para fazer uma coisa que não é a minha verdade, que não é parte de mim. Eu não preciso fazer assim tudo que tem no planeta para agradar todo mundo que precisa de mim, gente. Porque imagina que loucura. Não dá. Então, eu achei meu equilíbrio assim. Eu achei, não. Eu estou construindo o meu equilíbrio dessa forma. Hoje, por exemplo, hoje eu sabia que eu não ia precisar acordar muito cedo, porque eu tinha um trabalho logo cedo que eu não precisei sair de casa para fazer, eu podia fazer em casa. Pô, me dei o luxo de acordar um pouco mais tarde. Ok, amanhã eu vou acordar muito cedo. Tá tudo certo. É Aí à isso, tarde, cada dia pede uma coisa diferente, né? E essa flexibilidade que a gente tem justamente para buscar o equilíbrio é essencial, né? Porque a gente vai fazer. sim. E aí, como é que eu cheguei nisso, né, Cíntia? Que você deve estar aí lembrando da Daura que começou a fazer coaching com você. Gente, a louca, eu tinha uma lista que tinha, se eu não estou enganado, 3 mestrados para eu fazer. Ela listou assim, Daura, o que você faz e o que você gostaria de fazer? Eu falei, vamos lá. A lista não tinha fim. Não tinha fim. Era um absurdo. Quando eu lembro disso, quando eu pego as anotações que eu ainda tenho, eu falo, mano, por que eu achei que isso aqui fosse dar certo, gente? Pelo amor de Deus. 3 mestrados. Eu... só para ficar nos mestrados, você já... né? No final, eu não fiz nenhum dos 3. Nada de mestrado. Não que eu não queira fazer, tá, gente? Mas eu não vou fazer nenhum dos 3. Na real, eu vou fazer um outro daqui a pouco. Mas, assim, por que tinha esse desequilíbrio todo, né, Cíntia? Porque eu queria fazer coisas que não eram para mim. Nada na lista era para mim. Nada. Queria E abraçar o aí, mundo, né? Tem gente que não sabe, mas não nossa, tem nada que eu queira fazer. A Daura, ela queria fazer tudo. eu queria fazer tudo e tinha sempre alguém por trás desse tudo. Eu vou fazer isso aqui porque vai ajudar minha irmã.
eu vou fazer esse outro aqui por causa da minha mãe. Eu vou fazer esse outro aqui porque é o do meu pai. Esse outro aqui, minha prima. Esse outro aqui, o meu namorado. Era sempre, era sempre alguém. E era ridículo, porque, mano... Ó, entrou minha tia agora, tia Celi, beijo. Tia, olha, foi uma loucura. Então, assim, era tudo para alguém. Tudo para alguém. Era tudo o outro, tudo porque ia ajudar o outro. Toda a promoção que eu buscava no banco era em torno disso também. Quantas pessoas eu ia ajudar se eu ocupasse o cargo X? Quantas pessoas da minha família eu ia ajudar se eu ganhasse mais? Quantos presentes eu ia comprar se eu tivesse mais dinheiro? Quantos... Tudo era assim. Tudo era desse. Isso tem tudo a Aí, ver, né, com o que a gente estava falando do saber dizer não, né? Porque você fala, é impossível falar sim para tudo, para todo mundo, gente. É impossível. Nosso dia não tem 355 horas, ela tem 24 horas. Então a gente precisa saber reduzir e focar para ajudar da melhor maneira que a gente pode, que é justamente contribuir aí com os talentos que a gente tem, que a gente traz, né? Do que você ficar tirando para todo lado, tentar ajudar todo mundo de todo jeito, porque aquilo não tem como render, é impossível, né? E isso aí faz parte da busca pelo equilíbrio. uma outra coisa que desequilibra a gente, Cíntia, é as pessoas próximas, pessoas que a gente adora, que a gente ama, quando elas vêm assim e falam que só conseguem fazer tal coisa com você. Só consegue por você. Só consegue porque você não sei o quê. Isso é muito bonito no papel. Mas isso também, dependendo de como a gente está, isso acaba virando uma obrigação, um peso desnecessário. Então, quando alguém diz assim, só consigo com você, automaticamente está amarrando uma âncora no seu pé. É automático, é na hora. Porque você não tem, teoricamente, você não tem como dizer não para a pessoa, porque ela só consegue com você. Então, se você não for, ela não vai conseguir. Pronto, já é. Você já tem que Aí, parar. aí Oi? é a questão, é necessário falar ou não, mas aí entra uma outra questão que é assim, a pessoa não é que ela só consegue com você, isso não existe, né? Assim, todo mundo consegue, e é que nem o exemplo que você colocou, por exemplo, alguém te pede para fazer fotografia de animais, não é o teu nicho, não é o que você é especializado. Então, ok, vamos indicar para outro colega. O outro colega vai ajudar essa pessoa, todo mundo vai sair feliz, né? E daqui a pouco, inclusive, esse colega vai te indicar, de repente, fotografia de dança que alguém está precisando que ele não faz. Então, assim, o mundo ele gira dessa maneira. Então, não dá para a gente achar que as pessoas só vão fazer com a gente. E a gente não achar que a gente só consegue fazer com uma pessoa, né? Ajuda, às vezes, a gente precisa, mas ela pode vir de diversas maneiras que a gente, às vezes, nem imagina também, né? Com certeza. Por exemplo, no processo de coaching mesmo que eu fiz contigo, você só fez isso, ó. Acorda, lê de novo, escuta o que você está falando. Você não precisa falar para mim, ó, vai por aqui, vai por ali, o script é esse, toma aqui, segue. Não, isso não existe. Aliás, até existe, e se alguém faz isso com você, ó, foge, porque não é legal. Mas o que a Cíntia fez comigo? Ela só me fez ver o desequilíbrio, enxergar o desequilíbrio. Onde estava o desequilíbrio? Em tudo. No meu dia a dia, nos meus planos, no meu trabalho, no que eu queria para o meu trabalho, tudo tinha um caminho que ia me levar para cada vez mais afundar no desequilíbrio. Então, essa coisa de dizer não, de não deixar, de não se deixar ser dependente, nem deixar ninguém dependente de você, tem a ver com isso, né? Com o relacionamento, principalmente com a gente mesma, que a gente esquece, né? A gente tem relacionamento com todo mundo, mas e o seu? Você conversa com você? Você se escuta?
Você faz pedido e atende, né? O autocuidado, né? Assim, tem uma das divisões, existem várias divisões aí com relação ao equilíbrio, ao estilo de vida que se quer ter, né? Uma das divisões se coloca uma mesa com 4 pés, né? Com 4 pernas. Então, o que que são esses 4 pés? São os 4 pilares principais, se você pensar, né? Claro, você tem outras configurações, mas esses são os 4 principais, que é a carreira, né? Que é muito importante na nossa vida, a questão do trabalho. Você tem os relacionamentos, que são muito importantes. Você tem a espiritualidade, e aí eu não digo de religião, porque espiritualidade é muito mais abrangente do que isso. E você tem o autocuidado. O que que é o autocuidado? Tudo isso que a gente está falando, né? Você conseguir olhar para você, você saber dizer não para o outro é um autocuidado também. Como você se cuida, a saúde física, a saúde mental, a saúde, tudo está dentro do autocuidado também. Então é um pilar super importante que a gente nunca pode deixar de lado se a gente quiser ter o equilíbrio na nossa vida, né? Com certeza, porque quando a gente pensa no autocuidado, é tudo. É também quando você sai, por exemplo, às vezes eu posto bastante foto de comida nos stories, né? E aí já veio gente me perguntar, Cíntia, poxa, mas um dia você está na salada, no outro dia você está jogada no macarrão. Sim, É sim, isso que é o porque equilíbrio. é isso, tem dia. A gente tem que saber as duas coisas, né? Primeiro, se você se jogar no doce todo dia, isso traz consequências. Então, você vai engordar de uma maneira que não é saudável, né? Você provavelmente vai causar um distúrbio alimentar, um distúrbio físico, você vai mexer com a sua saúde. E você pode até mexer com a sua saúde mental, porque se jogar no doce todo dia é você disfarçar a ansiedade, Uma disfarçar um outro fuga. problema. É. Então, não é bom. Mas também não é bom você olhar para o doce todo dia e falar, não, não posso, não, 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 não é bom. Não, porque pelo amor de Deus, gente, um prazerzinho, né? A gente merece. Mesma coisa da salada, poxa, você comer só salada todo dia vai garantir que essa saúde vai ser perfeita? Lógico que não. A saúde é uma junção de tanta coisa, até do equilíbrio emocional, do equilíbrio financeiro, do equilíbrio dos relacionamentos, tudo isso. E aí você falou também da espiritualidade. Mano, a espiritualidade também é um dos meus pilares. Eu falo bastante até de vez em quando aqui. Eu faço meditação. A dança é uma meditação também. É uma coisa que eu adoro e sei viver sem. Mas estudar espiritualidade, você também, só de estudar, só de ler, só de ir atrás, você já está praticando, né? Você já está se alimentando daquele conhecimento, alimentando sua mente, acalmando o coração, qualquer coisa mesmo. Poxa, aqui em casa eu tenho Bíblia, eu tenho Alcorão, eu tenho livro da Cabala. Espiritualidade é você entender um pouquinho de cada coisa, ou então você gosta muito do catolicismo, por exemplo, vai ler os livros, né? Vai se aprofundar na palavra da Bíblia, eu acho interessantíssimo. Vai se aprofundar na vida dos santos, é tão bacana. A vida de cada um deles ensina tanto pra gente. Ou Então, que seja orar mesmo, né? E aí você falou, orar, a meditação é um momento seu de conexão. E como a meditação hoje tem comprovação científica de que ela faz bem pra gente, pra nossa saúde física, mental, espiritual. Então, assim, tem várias formas de você praticar e chegar nisso aí. Mas me conta um pouquinho aí, como é que tá esse balanço na tua vida hoje aí? Você tá conseguindo dar conta de tudo aí, depois dessa transição, dessa mudança toda que você fez? E assim, como é que tava antes, no ponto da mudança? então, muita coisa mudou, muita coisa. Eu ainda não cheguei onde eu queria. Eu ainda estou num processo de construção, porque a minha mudança foi muito drástica, né? Eu saí de uma empresa forte, ganhando um salário altíssimo,
muito alto mesmo, assim, eu acho, pelo menos. Para uma realidade de expectativa muito baixa. Então, quando eu digo expectativa baixa, é no sentido de, poxa, eu tinha todo dia 20 o salário caía na minha conta. Todo mês de novembro e maio caiu o 13º. Toda vez que eu tirava férias, caía mais uma bolada. Então, assim, toda hora tinha, né, aquela, aquele bando de dinheiro caindo na conta e você ali só esperando. Então, eu saí de uma realidade financeira diferente do que aconteceu logo na sequência. Assim que eu saí, dá aquele medo, né? Você fala, e agora estou solta no mundo. E aí foi engraçado, Cíntia, porque quando você está solta no mundo, você vê que quantas possibilidades de tudo, não é só financeiro e trabalho, não, gente, é de tudo, tudo mesmo. Quando você está preso, por exemplo, num relacionamento abusivo, você acha que todos são assim. Quando você sai e olha as outras possibilidades, você fala, não, tem muita possibilidade aí na frente. Opa, dei um mexer aqui no celular. Então, da hora que eu fiz, na hora que eu coloquei a mudança em prática, foi quando eu comecei a pensar nela. É um processo que, de quando começou em 2011 até hoje, 2022, ó, já se passaram 11 anos. Dentro desses 11 anos, muita coisa aconteceu, né? Então, E as vai principais continuar mudanças... acontecendo, né? E vai Porque continuar sempre acontecendo. aparece uma coisa nova e aí você vai se rearranjar para conseguir implementar uma outra coisa que não era aquilo que você estava fazendo. Então, e isso é na vida inteira, né? Sempre acontece alguma coisa e a gente tem que se rearranjar, ter aquela flexibilidade, ter a resiliência para conseguir se reorganizar e fazer o que é melhor, né? Tomar a melhor decisão, enfim. Sim. E o mais importante, eu estava até conversando esses dias com a minha mãe, que o mais importante é a gente não deixar o medo ganhar da gente. É difícil, mas é importante. Então, por exemplo, por que eu comecei a falar da carreira, né? Porque o nosso objetivo hoje, falar dessa transição. Então, eu saí de uma situação de muito conforto. Conforto é a melhor palavra para isso. Sair de uma situação de muito conforto financeiro para uma situação onde eu teria que me reinventar o tempo todo. E eu não tinha ideia do quanto eu ia ter que me reinventar. Então, por exemplo, quando eu ainda estava trabalhando no banco, eu tinha uma ideia do que eu ia fazer quando eu saísse. E essa ideia do que eu ia fazer nunca aconteceu, Cintia. Por quê? Porque quando eu saí, eu percebi outras possibilidades. Então, para vocês terem uma ideia, eu saí com vários projetinhos, assim, de ser fotógrafa de casamento, ser fotógrafa de festas e fotógrafa de formaturas. Eu tinha esse planejamento, eu tinha os produtinhos separadinhos no projetinho, eu tinha tudo ali, ó, na mão. Aí, quando eu saí e comecei a fazer isso, eu falei, não é meu rolê. Aí, isso por quê? Porque eu estava pensando, eu estava com um foco desequilibrado. O meu foco era ganhar dinheiro. Tá errado, gente. Tá muito errado. Por quê? Eu passei a vida inteira fotografando dança. A vida inteira estudando fotografia de dança. Mas eu achei que o que ia me dar dinheiro era o casamento, aniversário, nananá. Quando eu fui e vi que não era o que eu gostava, não era o que me dava alegria, falei, pô, de novo, eu vou entrar na vibe do dinheiro e me desgastar num rolê que eu posso até gostar um pouquinho, mas não é aquilo. Então, aí eu parei e comecei de novo. Não, vamos lá na fotografia de dança.
A fotografia de dança me levou para fotografia de esporte. Adorei, adorei o rolê. Fotografia de corrida de rua, de basquete, de um monte de coisa. Falei, oba, é isso, né? Aí lá fui eu, fotografia de esporte. Aí a fotografia de dança me levou também para fotografia de teatro, de show de música. Opa, show de música. Beleza. Tava felizona, tava fazendo todo esse rolê, correndo atrás de músico, de bailarino, de esportista, né? Tava uma beleza. Aí veio a pandemia, assim. Aí veio a pandemia. Quando a pandemia chegou, ela falou, filha, tá vendo tudo isso aí que você tá fazendo? Esquece. Esquece. Porque quando ela chegou em março de 2020, para valer, lockdown, parou a dança, pararam os esportes, parou o teatro, parou a música, parou tudo que eu trabalhava. Simples assim. Parou. Não é que diminuiu, parou. Zero. Eu tinha uma agenda em 2020. Em março de 2020, eu tinha agenda até dezembro fechada. Tudo cancelado. Eu falei, beleza. E agora? Então, aí que vem toda aquela bagagem, todo aquele rolê de você parar. Eu podia ter sentado no sofá e chorado e ficado chorando até agora. Ficar chorando resolve? Não. O que ia resolver? Parei. Falei, tá bom. A pandemia, ela não era contra a Daura. Não era o mundo contra mim, não era o mundo falando, olha, vou cutucar aquela mulher doida ali. Não. A pandemia era no mundo. Então, aí eu falei, o que o mundo está fazendo? O que o mundo vai fazer? Né? E aí foi onde entrou o BNI na minha vida. Esse grupo de empresários, essa empresa de networking global. Quando eu entrei para o BNI, aí eu vi, pera, vou usar o BNI como janela para eu dar uma espiadinha no mundo. E foi exatamente isso que eu fiz, Cíntia. Eu usei o BNI para espiar. As reuniões de networking aconteciam no mundo todo online. Eu fui atrás de link, Bia, de tudo quanto foi lugar. Eu fui em reunião da Europa, eu fui em reunião americana, eu fui em reunião no Nordeste e no Espírito Santo, Brasília. Eu saí indo, vendo o que o povo estava fazendo. Aí eu falei, tá, entendi o recado. Eu preciso me reinventar. Eu precisava pegar tudo que eu fazia até a pandemia, falar, agora não tem mais. Agora é outra coisa. Foi aí que entrou a questão da autoestima, todo esse processo. Eu comecei a estudar o meu portfólio. Eu vi, por exemplo, que eu não tinha fotografia de mulher negra. Comecei a estudar as mulheres negras. E estudando a imagem da mulher negra, eu cheguei no que eu faço hoje, que é trabalhar a autoestima das pessoas através de fotografia. Então, você perguntou para mim como é que foi o processo de lá do banco até hoje, foi assim. Mas olha que interessante, né? Você traz aí um momento de adversidade, que foi adversidade para todo mundo, né? Que foi a pandemia. E aí você traz, olha que legal, você pega o autoconhecimento, você pega o que você tem na mão, né? O que eu tenho, o que eu posso fazer? Isso aqui é para todo mundo, não tem nada contra mim aqui, né? Então, assim, olha que bacana, eu vou ter que me reinventar. Como eu posso me reinventar? Peraí, o que eu tenho na minha mão? Eu tenho isso aqui de talento, isso aqui de portfólio. O que eu posso agregar que tem a ver comigo? Vai pegar lá teu autoconhecimento, puxa dali, implementa, começa a buscar. O que acontece? As coisas começam a se encaixar. Você coloca em ação aquilo ali, olha que bacana, né? Aí você acha lá o BNI, começa a se reinventar e de repente você acha um negócio que para você faz todo sentido naquele momento, né? Então olha que bacana o nicho que você acabou encontrando no momento de adversidade, porque você soube usar os seus recursos internos para conseguir colocar, usar aquilo da melhor maneira possível, se reinventar mesmo, né? Essa resiliência que você mostrou, isso que eu falei, né? Que a gente começou a trabalhar lá no Felicidade Existe lá no começo. Olha como é importante o autoconhecimento, importante você saber como lidar, ter inteligência emocional para conseguir lidar com isso e
de repente, ir para frente é ainda melhor ainda do que estava antes, né? Se você parar para pensar. Olha que coisa fantástico, né? Foi muito doido, porque se você for olhar para mim, lá em 2010, quando a gente se conheceu, aliás, em 2011, acho, 2010. Lá em 2010, quando a gente se conheceu para hoje, onde a gente ia imaginar que eu ia estar fazendo o que eu estou fazendo agora? Não tinha nenhuma pista ali, não tinha nada ali. Então a gente tem que estar com essa mente aberta, né? Para ver, por exemplo, meus relacionamentos todos mudaram. Eu tive outros relacionamentos no meio, não só amorosos, mas amigos que eu via todo dia não vejo mais. Novos amigos entraram, amigos antigos voltaram. Então é tudo muito cíclico, né? Eu tive perda, eu tive ganho. É tudo tão cíclico, mas tão cíclico. Para você ter uma ideia, eu tô olhando a minha imagem aqui e vou até fazer um comentário sobre como a coisa é cíclica. A gente está agora Eu estou agora no meu estúdio de fotografia que eu montei na sala da minha casa, que é uma coisa que jamais, lá atrás, quando eu achava que eu ia trabalhar com casamentos e formaturas, ensaio fotográfico era uma coisa que eu achava que eu odiava. Olha como a coisa é doida. Eu falava, não, mano, não vou trabalhar com isso não, coisa chata. Ah, não, vou. Não, imagina, não vou nem comprar nada. Hoje, ó, essa cortina de teatro aqui, na verdade, é um dos fotográficos do meu estúdio. Então, a gente tem que ter isso também, né? Tá De não aberto, né? saber dizer não, mas também saber dizer sim. Estar Às vezes aberto a às gente já tá com aquele possibilidades. não. A gente já tá com aquele não prontinho, na ponta da língua. Não, aí segura um pouquinho, tipo, dá chance para aquele será, né? Será que não? Ou então, só deixa guardadinho ali, porque naquele momento, talvez eu não aproveitasse esse sim. Não era aquela hora. Não estava Não, preparada para aquilo naquele momento. exatamente. Porque você vai perguntar para mim assim, ah, Daura, tá, beleza, grande coisa, né? Ensaio fotográfico todo mundo faz. Todo mundo. Mas esse todo mundo também tem a ver com autoconhecimento. Do meu jeito, ninguém faz. Então, isso também é legal. A gente descobre não só que tem um talento que nem imaginava, mas a gente tem o talento. Pronto. Achou o pote de ouro, né? Do equilíbrio. É isso mesmo. Muito show! E aí, então, hoje você consegue o máximo possível com autoconhecimento e com a resiliência, estando aberto às possibilidades, mas sabendo dizer não quando precisa dizer não, aí buscar o equilíbrio. A gente falou bastante sobre o equilíbrio e assim, essa busca, como você falou no começo, assim, não é você achar, ah, tô aqui buscando, passei 2 meses aqui, tenho a fórmula mágica e de repente a minha vida inteira tá com nota 10. Eu falo, quer ver que legal? Vou ver se eu consigo dividir aqui. Será que acho que não dá para fazer? Deixa eu ver. Não tá abrindo para colocar foto aqui. Mas existe uma ferramenta até que eu uso bastante nos processos que eu faço, que é logo de início, que é a roda da vida. Que ela justamente tem várias áreas da nossa vida, porque como a gente falou, o ser humano é um ser integral, não dá para você considerar uma área só, porque se aquela área tiver uma porcaria, o resto não tem como tá bom, né? Por exemplo, você não tem saúde, você faz o quê? Né? Então você precisa buscar o equilíbrio entre essas áreas. Você não vai ter 10 em todas as áreas nunca. Verdade é essa. Nunca você vai. Ó, quer ver? Tem até uma folhinha aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, já que eu não consegui dividir. A roda da vida. Ó. Então, ela tem diversos aspectos e você vai buscar sempre o equilíbrio entre esses aspectos. Por quê? Por isso que eu falei. Se você não tem saúde, você não faz o resto. Se você não tem trabalho, não tem dinheiro, você não consegue comer e sobreviver. Então, se você não tem seus relacionamentos, também como é que você fica? Se você não tem lazer, você pode ficar deprimido, vai lá, teu organismo te joga, você fica deprimido, não quer levantar mais da cama. Então, assim, existem diversos aspectos da nossa vida. E se a gente não buscar ter pelo menos uma nota razoável ali em cada um desses aspectos, como é que a gente vai conseguir viver?
na é verdade? Então, Sim. essa é a questão do equilíbrio. O equilíbrio é uma constante busca para a gente não largar a mão de nenhuma das áreas da nossa vida. Fala aí, quantas vezes a gente não viu gente no banco, né? Já que a gente trabalhou lá e falou do banco, que de repente se dedicava a vida inteira pro banco ali, só trabalhava, esquecia a família, esquecia tudo. E aí ela vê, a vida dele tava um caco, né? Já tinha separado da mulher, não tinha ninguém, não tinha amigo, não tinha lazer, não tinha nada. E de repente fazia alguma coisa errada ali, mesmo que fosse sem querer, perdia o cargo, perdia o emprego, o que fosse. O que acontecia com a vida da pessoa? Geralmente a pessoa Acabar. adoecia, ou tinha É, um ataque cardíaco, morria, ou ficava deprimida, não conseguia fazer mais nada. Por quê? Faltou o equilíbrio ali na vida dela, não é verdade? Então é essa que é a busca constante aí que você passou até agora e continua passando, assim como nós todos vamos passar a nossa vida inteira, né? Buscando tá com pelo menos uma nota razoável em todos esses aspectos para conseguir seguir aí a vida e sabendo dizer não, né? Como a gente falou, a importância do saber dizer não, né? Se você não sabe dizer não, você não foca, você não consegue atender todo mundo, você vai meter os pés pelas mãos ali, nada vai fluir ali e dar certo na vida, né? E tá aberto também, né, para as coisas que se apresentam para a vida, né? O que sim, você sim, acha? É tanta essa coisa. linha? Essa linha. A Pamela, ela comentou aqui, ó. Às vezes algum pratinho cai. É verdade, Pam. Às vezes algum pratinho cai. E aí você não pode desistir dos outros pratinhos. Então, o que é desistir dos outros pratinhos? Você tem uma dificuldade num aspecto da sua vida e você jogar toda a tua energia nesse aspecto dificultoso e abandonar os outros. Porque senão, quando você olhar, tá todos os outros pratinhos estão no chão. E aí? Para levantar, para botar, para remendar todos os pratinhos, para botar tudo no chão, no alto de volta. É mais difícil. Então, às vezes tem um pratinho que realmente tá mais ali, tá bambo. Às vezes não é que cai, mas ele tá meio tá cambaleando, você vai lá, Vai dar sem o descuidar foco. dos outros, você dá um tratinho nesse aqui, né? Mas você É não isso. pode abandonar, né? Tem momentos em que a tua carreira vai te exigir muito e você vai se dedicar mais porque aquele momento é o momento de crescer e aí vai ficar o resto um pouquinho mais de lado, mas não vai ficar abandonado. Você não vai passar ali 3, 4, 5 anos se dedicando só à carreira e aí não vou nem olhar para a cara do meu marido, não vou nem ver minhas filhas, que, né? Às vezes minha filha fica doente, eu paro tudo, largo tudo e vou cuidar da minha filha. E isso faz parte também do equilíbrio. A questão é você não manter durante muito tempo, assim, largo tudo e foco numa coisa só, ou em duas. Isso não vai adiantar, não dá para largar completamente nenhum aspecto da nossa vida, né? Porque assim, a minha saúde aguenta comer hambúrguer 2, 3 dias, mas ela não aguenta comer hambúrguer durante um ano, né? Então, assim, é essa a questão da busca pelo equilíbrio, justamente. estabelecer prioridades é importante, sim, é Sem dúvida. importante. Mas além disso, também você deixar, como eu costumo falar quando eu vou viajar. É legal você planejar, comprar os ingressos antes para não pegar fila e otimizar os roteiros para você conhecer o máximo possível, no menor tempo possível. É legal. Mas também precisa deixar uma brechinha para o inesperado, Porque ele porque quando a acontece. gente acontece com tudo, né, o tempo todo. Você quer ver o inesperado? Uma pessoa, por exemplo, que você conhece, que está num relacionamento, não vou nem dizer se o relacionamento é bom ou ruim, tá? Isso nem importa. A pessoa está casada, felizona, e de repente você fica sabendo que ela se divorciou e está com outra pessoa. O que é isso? A pessoa deixou de ter prioridade no relacionamento? A pessoa abandonou? Não. A pessoa só deixou a vida levar. Então, por exemplo, acabou aquela coisa que a gente achava, porque tem essa também, né? A gente, às vezes, olhando, dependendo do olhar que a gente tem, a gente acha que não está priorizando uma coisa, não está priorizando outra, ou está priorizando de uma maneira errada. Não. Você pode estar super dedicada no seu trabalho, como eu estive o tempo inteiro, a minha vida inteira, eu sempre fui muito dedicada em tudo que eu fiz.
Mas na hora que eu troquei um trabalho por outro, não é que eu deixei de ter prioridade, mas eu acertei a minha prioridade sob outra perspectiva. Então, quando a gente muda de relacionamento, não é que a gente mudou a prioridade ou a atenção ou deu as costas. Não. Você está em tanta prioridade, você conseguiu fazer uma mudança que manteve o equilíbrio na sua vida. Então tem essa também. As prioridades também têm que estar sempre sendo revistas, né? Isso aí. Acho que a gente pode marcar uma outra live já para falar assim sobre priorização e foco. O que você acha? A gente falou bastante disso também, né? De como dar foco, Ai, priorizar. vamos! Já? Porque agora, né, gente, Foco, olha, então. já estamos. Olha, o tempo passa tão rápido. Sabe que horas são? Ó, 12h52 aqui Não. já. Nossa, O tempo passa rápido demais. Então, acho que a passou gente já tem muito que rápido. marcar uma próxima aí para a gente poder conversar mais. A gente pode falar aí sobre foco e aí falar sobre priorização também e continua falando. O assunto está bem interligado, na verdade, né? Quando a gente fala de equilíbrio, tem questão de priorização e foco envolvida também. Então, a gente pode falar mais sobre isso. O que vocês acham? Vocês topam, gente? Dá um joinha aí que a gente manda bala, né, Daura? Manda sim. E por falar em mandar bala e fazer outra, mandem perguntas também, né? De repente, perguntas, comentários, sugestões, enfim. Ó, a Ângela está falando, estamos em eterna mudança, ainda bem. Ainda bem, ainda bem. A gente, ó, entrou agora um amigo meu aqui, o Tiago. Tiago é um cara que também, ele sabe tudo sobre mudanças. Tem alguém que mudou a vida, foi o Tiago. Assim. Já fica aqui a dica para vocês, para ele até participar de uma live com você, porque ele mudou a vida dele, assim, Vamos radicalmente. lá, hein? Ó, já vamos combinar aí. Maravilhoso. Muito show. Mas mandem perguntas aí, galera, comentários, alguma coisa. Quem tiver alguma pergunta, já manda. Obrigada, Pan. E aí, ou então manda depois, né, Cíntia? Você vai deixar a salva Vou deixar no salvo seu aí. Quem vídeo? quiser assistir depois, que não está conseguindo assistir agora, vai ficar aí disponível para a galera e pode participar, pode comentar que a gente vai responder todo mundo, tá, gente? Isso, beleza. Beleza! Nossa, infelizmente, então, esse tempo passou rápido demais. Vamos marcar uma próxima com certeza, né, Daura? Para a gente poder conversar Sim. mais. E foi bom demais estar com você aqui. E aí, gente, eu queria chamar vocês, quem não conhece o Instituto Felicidade Existe ainda, entrar lá, @Felicidade Existe, a Dara tinha colocado aí no comentário, né, para vocês. Sigam a gente, porque a gente tem muito conteúdo bacana. A gente falou bastante hoje aí das adversidades e como lidar com elas, da mudança, como lidar com a mudança e pegar isso. A Dara contou uma história de super superação aí na pandemia e que muita gente tem esse tipo de história aí da pandemia, né? Que conseguiu pegar os recursos internos que tinha, com inteligência emocional e com autoconhecimento, juntar tudo e fazer do limão uma limonada, né? Então, Uma caipirinha. é isso aí. O Instituto Felicidade Existe surgiu aí, surgiu na pandemia e surgiu justamente para ajudar as pessoas a passarem melhor pelos momentos de adversidade que todo mundo tem e vai continuar tendo na vida, né? E com isso, claro, a gente vai buscando cada vez mais o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar, para a gente conseguir construir a nossa felicidade aí nesse caminho, né? Porque a felicidade não é um fim. Não é assim, cheguei um dia, igual equilíbrio. Equilíbrio e felicidade. Cheguei num dia, sou equilibrada, sou feliz. Não, a felicidade e o equilíbrio a gente constrói no dia a dia, né, gente? Então, queria agradecer a presença de todos, a presença da Daura. Sigam a Daura aí, @Daura Menezes. @Daura Menezes. Isso aí. Daura Menezes, fotógrafa de sucesso. Olha, que tem muitas dicas de empreendedorismo também. Vocês viram que empreender não é fácil para quem quer, mas é um mundo lindo de liberdade, né? E criatividade. Mas é muito show. É isso aí. Quer falar mais alguma coisa aí, Daura? Quero só fazer um convite. A Pamela me fez uma lembrança aqui. Hoje à noite eu vou fazer uma live com a Pamela. Às 7 horas, nada, mentira. Às 8, Pam. Agora eu já não me lembro, gente, se é às 8 ou se é às 9. A doida aqui, toda perdida já com os horários.
Mas hoje à noite tem uma live com a Pamela. A Pamela, ela tem um perfil chamado Roteiros da Pam. Ela fala sobre roteiros de viagem, roteiros gastronômicos e também grupos de leitura compartilhada, que são bem legais. Então, a gente vai falar de tudo isso hoje à noite, de leitura compartilhada, viagem e tudo mais que a gente costuma fazer. É isso, adorei. Show, Adorei, adorei, delícia. adorei. Adorei. Então vamos repetir a dose, já está combinado. Obrigada, gente, por estar aí com a gente. Eu vou deixar aí disponível, então, para quem não conseguiu assistir tudo, poder assistir depois. Compartilhem aí com os amigos que vocês acham que podem se beneficiar desse bate-papo aí que a gente teve, que podem curtir esse bate-papo, né, Daura? Sim. E é E eu isso vou aí, compartilhar pessoal. também. Vamos embora, vamos embora. Vamos trazer todo mundo para o Instituto Felicidade Existe, porque é como eu falo assim, felicidade é uma coisa que a gente está sempre buscando, né? O caminho. E a gente está sempre se ajudando. É uma felicidade compartilhável, né? Então, vamos compartilhar. Quem já se sente muito feliz, vamos compartilhar suas histórias de felicidade, né? Quem não se sente tão feliz assim, vamos buscar o instituto e os amigos que já estão numa vibe mais alta para a gente ficar com a vibe cada vez melhor. E o Vamos construir todo mundo conhecimento, e o junto. conhecimento ele traz, tem técnicas, tem coisa, gente, para a gente construir muito bem-estar em todas as áreas da nossa vida e buscar melhor esse equilíbrio, conseguir aprender a buscar no dia a dia o equilíbrio e a felicidade. Bora. Beleza? Obrigada, gente. Um beijo para vocês e até a próxima. Beijo. Até. Beijo, Cíntia. Obrigado. Beijo, obrigada.